Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Thaís Brasileiro, advogada trabalhista há mais de 10 anos. E hoje eu vou falar sobre o nicho trabalhista dos bancários, categoria que é a minha queridinha, é um nicho extremamente rentável e eu acho que eu vou chamar esse novo quadro aqui dessas lives para trazer casos práticos de causos trabalhistas, como a gente fala no interior das Minas. Vou contar uns causos aqui para vocês. Então, eu vou trazer um dado prático aqui, um caso prático, vou trocar os nomes, né? Vou deixar dados fictícios, respeitando a ética, a integridade dos meus clientes, mas eu vou trazer um caso aqui de bancário, para você entender de uma vez por todas como atender esse cliente, como ganhar os direitos deles na Justiça do Trabalho e como atrair esse tipo de cliente para a sua advocacia, tornando ela cada vez mais rentável. Então, meu cliente aqui hoje é o senhor José, que tem 45 anos, ele é aqui do interior de Minas, gerente de contas de um banco privado. O salário dele está em torno aí de R$8.000. A jornada de trabalho dele é de segunda a sexta-feira, e aí eu vou falar a jornada contratual, é de 8 às 18, com 1 hora de almoço, só que ele extrapola a jornada de trabalho dele e ele faz horas extras todos os dias. A marcação do ponto dele é via sistema do próprio banco. Ele não recebia as horas extras, além da 8ª hora trabalhada. Por ser gerente de contas, ele utilizava o carro dele para visitar algumas empresas, porque o segmento dele era gerente de contas empresarial, PJ. E aí ele tem 9 anos de banco e foi demitido agora na pandemia. E aí eu quero saber o que nós vamos cobrar desse cliente bancário na Justiça do Trabalho. Primeiro ponto é estabelecer quais são as dores coletivas dessa categoria. Bom, nós estamos falando de um gerente de contas que trabalha no interior. Coletivamente falando, é uma categoria que sofre assédio moral por cumprimento de metas. Então, existem inúmeras reuniões cobrando as metas, reuniões via aplicativo, reuniões presenciais. Existe um ranking de produtividade demonstrando quem que foi o gerente que mais produziu naquela agência, naquela regional, e depois esse ranking é nacional. Além disso, as dores individuais desse cliente, ele fazia transporte de valores de uma agência PAB para uma agência maior, dentro do veículo dele, sem utilizar carro forte para tanto. Além disso, as horas extraordinárias, que extrapolava a 8ª hora diária, quando ele participava de reuniões no início do expediente, nos 5 primeiros dias do mês, os chamados dias de pico, e fora da jornada, depois das 18 horas, ele também ficava montando processos, alimentando o sistema e cobrindo outros funcionários da parte retaguarda. Então, ele fazia em média 1 hora extra e meia por dia, quando eram os 5 dias de pico, e, além disso, 1 hora extra com reuniões, em média, 1 vez por semana. Então, aqui a gente já consegue mais ou menos fazer um raio-x. Ele tem 9 anos de banco, ele vai cobrar os últimos 5 anos, né, que é a prescrição quinquenal. E aí ele foi demitido, então nós vamos cobrar todas as verbas rescisórias, diferença das verbas rescisórias, mais FGTS e a multa de 40%. Nesse caso, ele tinha férias vencidas, então nós vamos cobrar o pagamento dessas férias vencidas em dobro, porque ele não gozou dessas férias no período
concessivo correto, já tinham sido vencidas, e o quilômetro rodado por utilizar o carro dele para fazer as visitas, por ser gerente de pessoa jurídica, e dano moral por transporte de valores. Ele vivia submetido a risco de assalto, então aquilo afetava diretamente a integridade física da sua pessoa, quando na verdade o banco deveria disponibilizar esse transporte através de carro forte, empresa especializada para fazer esse tipo de serviço. Mas qual que é a principal dor desse cliente, Thaís? Com certeza, são as horas extraordinárias que era retirada da sua esfera privada, de qualidade de vida, de convívio com seus familiares, de resolver problemas pessoais e entregar o seu trabalho, o seu labor para o banco, sem receber corretamente, sem tampouco tirar dias de folga, além do risco à sua vida, a sua integridade física quando fazer esse transporte de valores do PAB para a agência principal. Qual que é o medo que você, advogado, nós advogados, enfrentamos quando recebemos esse tipo de cliente, esse tipo de dor? O maior medo é entrar com essa ação trabalhista e perder. Mas você precisa ter em mente que a ação de bancário é uma ação rentável, mas ações boas geram riscos grandes. Quanto maior a sua ação, maior o risco. Então, você precisa trabalhar esse medo através do quê? De aperfeiçoamento das suas técnicas de prática trabalhista, de segurança, de expertise nessa categoria, demonstrando todo o seu conhecimento técnico desde a petição inicial, até mesmo na produção das provas e na condução da sua audiência de instrução. Cobrar apenas os direitos que de fato esse cliente tem, não se aventurar em nenhuma tese mirabolante, nenhuma tese de moda aí, né? E quais são as etapas pré-processo? Primeira coisa, você conseguiu identificar como que esse cliente chegou até você? Foi através de indicação, foi através de um outro colega, foi através de ouviu algum depoimento, ouviu algum depoimento no seu site, avaliação do seu escritório no Google, as suas redes sociais, como que ele chegou até você? É o primeiro ponto que você precisa esclarecer para definir a jornada desse cliente dentro do seu escritório. Como que você entendeu o problema deste cliente? Debruçando na entrevista trabalhista com todos os documentos em mãos e previamente conhecendo as dores coletivas daquela categoria, do bancário, do banco específico que ele trabalha, da cidade dele e da região, entendendo principalmente qual que é o entendimento do tribunal regional naqueles casos semelhantes. Como que você deve atender esse cliente? Como que eu, Thaís, faço? Eu marco um horário, previamente eu solicito a documentação, então eu já vou atendê-lo com toda a documentação em mãos, eu vou utilizar a minha entrevista trabalhista, uma ficha de 9 páginas, onde eu colho o máximo de informações possíveis para depois cruzar com os elementos que eu vou retirar dos documentos previamente solicitados. E aí são 2 horas de atendimento, realmente tocando na dor daquele cliente, tentando fazer com que ele lembre cada ano dos últimos 5 anos do contrato de trabalho. É muito importante nesse atendimento você demonstrar de forma clara, precisa e objetiva quais os direitos que ele tem, quais os direitos que ele nem imaginava que teria, né? Que às vezes ele chega com um relato, com uma dor para você e dele se desdobra outro e você consegue identificar outros direitos que ele nem imaginava que teria. Você consegue delimitar junto com ele a estratégia, a melhor estratégia. Você deve entrar com 2 ações diferentes, com uma ação e todos os pedidos. Outro ponto que você vai conseguir explicar para ele nesse momento, nesse atendimento, são os riscos daquele tipo de ação. Como eu disse, volto a dizer, grandes ações, grandes riscos. Como que você deve, então, conduzir a entrevista desse cliente? Seguindo uma ordem cronológica, seguindo todos os dados do contrato de trabalho dele, do início ao fim, fazendo perguntas sobre jornada de trabalho, sobre salário, evolução salarial, descontos indevidos, jornada de trabalho,
com pormenores, né? Férias, reuniões, dias de pico, viagens, feirões, serões, que às vezes alguma campanha específica determina. Por exemplo, agora nessa pandemia, nos principais bancos, dentre os principais bancos, o Banco do Brasil exigiu muitas horas extras dos seus bancários. Então, estar a par dessas dores, levantar todos os elementos que conseguir na entrevista trabalhista e seguir adiante com todas as análises, principalmente quando chegar na parte de demais outros direitos, por exemplo, quilômetros rodados, situações de acometimento de dano moral, descontos indevidos, algum afastamento que acarretou algum desdobramento previdenciário, levantar o maior número de informações que você tem. Então, nesse caso específico, o que nós vamos cobrar na Justiça do Trabalho? Nós vamos cobrar desse bancário. Ele é um gerente de contas, então ele está no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. É devido a ele hora extra, além da 8ª hora trabalhada, além das 220 horas mensais. Então, nós vamos cobrar as horas extras além da 8ª hora trabalhada, com todos os reflexos, mais o adicional de 50%, além das diferenças nas verbas rescisórias, FGTS e multa de 40%. Além disso, nós vamos cobrar o quilômetro rodado por utilização do veículo dele, pela depreciação do veículo dele, e o banco não repassou o valor que ele gastava com gasolina, com a manutenção do veículo. Você vai precisar mais ou menos quanto que vale o quilômetro rodado dele naquela região e vai cobrar do banco o desgaste pela utilização do veículo dele. Nós também vamos cobrar, nesse caso, não tem intervalo entre a jornada, porque ele usufruía regularmente de 1 hora. Nós também iremos cobrar o dano moral por transporte de valores, e aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque o dano moral ele sofreu uma grave e profunda alteração na reforma trabalhista. Nós estamos falando de patamares máximos de indenização, e aí nós temos que ter todo o cuidado e consciência que, se houver uma sucumbência, uma improcedência desse pedido, as custas, os honorários de sucumbência serão todos, incidirão todos em cima do valor da sucumbência. Então, se você quantificou aí que esse dano moral específico equivale a R$50 mil, saiba que, se você for condenado a pagar as custas, 2% em cima desse valor, além dos honorários de 5% a 15% de sucumbência sobre esse valor. Então, é preciso conscientizar e trabalhar junto com o cliente a melhor estratégia, principalmente quando for quantificar dano moral, porque é um risco bem grande, né? Além disso, o que nós iremos cobrar? Todos os reflexos dessas horas extraordinárias com o divisor 200. Aqui é uma discussão antiga na Justiça do Trabalho, que é até simulada, sobre o divisor 150, 180 para cargos de 6 horas, 200 e 220 para cargos de 8 horas. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas, eu estou quase terminando a live aqui dos bancários, mas sejam bem-vindas. O que você precisa definir? Além das dores do cliente, qual que é a dor que você vai sentir imediatamente aí ao atender esse cliente? Quais serão as suas dores internas? Já falei, o medo de ingressar com essa ação, porque grandes ações envolvem grandes riscos, né? Quais as técnicas você deverá utilizar para montar essa petição inicial, para distribuir o ônus da prova e depois para conduzir a audiência de instrução desse cliente bancário específico? Então, se nós estamos falando de um gerente bancário, você vai cobrar hora extra além da 8ª e tem ponto eletrônico, você vai precisar quebrar esse ponto e vai ser através das testemunhas, através da prova testemunhal. Então, você precisa saber o que essa testemunha sabe da vida cotidiana, da rotina daquele bancário no dia a dia do banco dos últimos 5 anos. Como nesse caso fictício que eu trouxe é um gerente de uma agência bancária do interior, significa que as testemunhas provavelmente serão em comum do banco e do cliente. Então, você precisa ter essa consciência de que a testemunha em comum,
ela tende a ficar mais em cima do muro. Então, você vai precisar trabalhar perguntas de forma estratégica, tentando levantar o maior número de informações daquela testemunha. Principalmente se é uma testemunha que ainda está trabalhando no banco e, é claro, que ela vai ter receio de testemunhar contra o banco, colocando em risco o próprio posto de trabalho, né? Então, você precisa ter muita perspicácia, muita malícia na hora dessa audiência de instrução para tentar buscar, puxar o melhor e o que ele de fato viu, né, essa testemunha presenciou, principalmente quando a gente for tratar do dano moral por transporte de valor, né? E com a justiça, qual que é a dor interna que o advogado tem frente a essa audiência complexa, frente ao juiz? Não dominar principalmente o ônus da prova, não saber qual pergunta deve direcionar no depoimento pessoal, na testemunha do banco, na testemunha do próprio trabalhador. Então, você precisa ter uma segurança prática trabalhista muito grande para poder enfrentar uma audiência dessa, porque é nessa audiência de instrução que você vai ganhar o processo. Veja bem, se a gente está falando de pedido que envolve quebra de cargo de confiança e comprovar horário de trabalho fora do ponto, então esse ônus da prova é de quem? É de quem alega, é do reclamante, porque o banco se desincumbiu do ônus da prova dele ao juntar o cartão de ponto. Qual que é o ônus da prova de quem está alegando esse dano moral por transporte de valores indevidamente? É do trabalhador. Então, o peso em cima do trabalhador é muito grande. Daí a necessidade de escolher as melhores testemunhas e fazer uma audiência de instrução capaz de ganhar o processo ali mesmo, para ficar na mente daquele julgador que aquele bancário de fato estava exposto a uma situação de trabalho que leva e que faz jus ele a receber as horas extraordinárias e o dano moral por transporte de valores indevido, né? Então, quais são as medidas aí que você vai tomar depois de atender o cliente, depois de colher todas as informações, de estar com todos os documentos em mãos? Você peça um prazo razoável. Eu imagino que 20 dias, que é o que eu gasto para montar uma petição dessa, seja o suficiente, né, para montar tudo, estruturar a documentação, estruturar as melhores teses, e eu ainda mando para o meu cliente. Eu peço para que ele valide as nossas teses para que a gente possa fazer um trabalho realmente de equipe, um trabalho de que ele está validando aquilo que juridicamente eu consigo alcançar para ele. Então eu não vou entrar com nenhum pedido que ele não tem interesse ou com nenhum pedido que ele de fato não tenha direito. Isso evita dores de cabeça com o seu cliente e evita transformar a advocacia trabalhista, que no passado era vista como patinho feio, né, em amadora. Então, a gente está falando de teses fundamentadas, teses jurídicas capazes de, ao ingressar na justiça e ser comprovada através de testemunha, a chance de procedência é muito maior, né? Então, e aí você parte para a petição inicial, basicamente a fundamentação da sua petição inicial, de acordo com os pedidos, de acordo com o raio-x funcional que você fez daquele cliente, você vai montar os seus documentos de forma estratégica e de forma cronológica. Existe inclusive uma pastinha que eu denomino no escritório, que é da pastinha do proibido. Eu coloco o que não é para juntar nessa pastinha de todo tamanho, não juntar. E demonstrar a melhor técnica na hora de escrever, sendo conciso, objetivo, demonstrando que você é um advogado, um profissional atento às jurisprudências atuais, às decisões regionais mais recentes, de maneira que a sua petição aí não irá ultrapassar 10 laudas no máximo de petição inicial, né? Eu acredito que seja o fundamental. Então, nesse processo que nós temos esses dois pedidos básicos, e nós estamos falando de um contrato de trabalho aí de 9 anos, em que nós estamos cobrando os últimos 5 anos, e o salário desse senhor José era da ordem aí de R$8 mil, é uma ação basicamente de R$300 mil, sem contar o dano moral. E aí, se você é um advogado que cobra 30%, ou 20%, que é o meu caso, que eu não aumentei para 30% desde quando eu abri meu escritório em 2011, se você consegue atender um cliente desse por mês, nós estamos falando aí de um faturamento da ordem de mais de 7 dígitos por ano. Então, por isso que eu volto a afirmar,
Os bancários, além de ser uma categoria sofrida, as dores latentes, só na pandemia foram mais de 14 mil bancários demitidos, é um nicho totalmente rentável. Você precisa se especializar de forma profunda, demonstrar segurança, fugir de aventuras, de insegurança jurídica e conhecer a dor do seu cliente a fundo, coletivamente e individualmente. Então é isso, pessoal. Esse primeiro caos trabalhista que eu trouxe foi desse bancário do interior aqui das Minas. E eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, podem me mandar. E aí, semana que vem eu volto mais com algum outro caos trabalhista, tá bom? Obrigada pelos colegas aí que prestigiaram e até mais.